Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e a nossa disciplina é Análise de Custos. Nós já estamos na nossa terceira teleaula. Hoje a gente vai focar um pouco na análise de custo, volume e lucro. Já está dando continuidade para as nossas informações aqui. A gente já começou a trabalhar com as ferramentas envolvendo os custos. Para aquele que vai participar através do chat, sejam bem-vindos. E o Skype, para você participar também, está aqui, hurtado.tutel@croton.com.br. Envie sua participação. Ao final da aula também a gente tem o nosso momento de interação aqui. Qualquer dúvida, vocês podem enviar, a gente vai conversando. As ferramentas de análise de custos que a gente viu até agora, a gente envolveu, no início, uma empresa que trabalhava no ramo alimentício, né, a empresa fast food, e depois a gente falou também dessas ferramentas utilizando uma empresa que trabalhava com o ramo de confecções femininas. E hoje não vai ser diferente, a gente vai aprender novas ferramentas, a gente vai focar um pouco nessa análise de custo, volume e lucro, e a empresa vai ser uma empresa de hotelaria. Nós vamos entender um pouco mais sobre a margem de contribuição. A gente terminou nossa aula falando sobre margem de contribuição, que envolvia a receita menos os custos variáveis, a gente chegava na margem de contribuição. E, através da margem de contribuição, menos os custos fixos, nós chegávamos lá no lucro. Hoje a gente vai entender um pouco mais dessa margem de contribuição e envolver também os pontos de equilíbrio. Vamos falar de ponto de equilíbrio contábil, financeiro e também o ponto de equilíbrio econômico. Vamos fazer análise de umas informações aqui. Vamos também conhecer o índice da margem de contribuição ponderada também. A gente tem muita coisa para ver com vocês hoje aqui. E depois fazer umas análises aqui sobre compra ou locação, qual a melhor informação para a gente tomar essa decisão. Então a gente vai trabalhar dando dados e ajudando aí nessas tomadas de decisões. Vamos verificar o nosso resumo da aula. Hoje a gente tem como foco aqui entender então essa análise de custo, volume e lucro, e depois falar um pouquinho também sobre o ponto de equilíbrio, margem de contribuição, entender o que vem a ser essa margem de segurança na nossa teleaula 3. Nós temos aquelas perguntas iniciais, né? Aqui, qual o nível de contribuição dos produtos para o negócio? E aqui vai envolver a nossa MC, que é a nossa margem de contribuição. Também determinar aqui o esforço de trabalho para essa empresa. Nós vamos ver aqui os pontos de equilíbrio, vários dados aqui que são interessantes para vocês. E além disso, vamos continuar ali, a gente tem também como determinar o preço do produto. Ao final, nós vamos trabalhar com o markup e ainda nós temos aqui aqueles conhecimentos básicos da contabilidade, envolvendo o custo da mercadoria vendida, isso quando a gente fala de uma empresa comercial, também as contas de ativo e passivo envolvendo os bens, direitos e obrigações. Aqui nós temos as contas de resultado, receitas e despesas e também os demonstrativos financeiros da contabilidade, que é o balanço patrimonial e também a demonstração do resultado de exercício. Nós já vimos um pouco dessas informações envolvendo a DRE e ali eu entro com os cálculos lá dos custos dos serviços prestados ou custo da mercadoria vendida para determinar o nosso resultado líquido ali. Resultado também antes do imposto de renda, todas as informações, nós vimos essa parte simples lá da demonstração do resultado de exercício. Hoje, como a gente vai focar em outras informações dentro de uma outra empresa, então vamos conhecer um pouco dessa empresa que é o Hotel Solar de Valérios. Então vamos lá. No ramo de hotelaria, há 40 anos, então já dá para entender que é uma empresa que tem uma certa estabilidade já no mercado, conta com 290 apartamentos. Nós vamos entender esses apartamentos aqui como as unidades habitacionais, então vamos colocar aqui unidades habitacionais. Sempre que a gente falar sobre isso vai ser a respeito dos 290 apartamentos. Restaurante com 120 lugares, conta aqui com 174 colaboradores. O investimento dela é de 34 milhões, sendo que 60% é de capital próprio e 40% é de capital de terceiros. O que a gente vai entender durante a aula, trabalhando com Hotel Solar de Valérios, é qual é o nível de contribuição, envolvendo margem de contribuição e também a margem de segurança, determinar o esforço de trabalho e, ao final, nós vamos entender um pouco sobre
o Mercap, até para dar um direcionador para vocês a respeito do desenvolvimento do seu trabalho. Como a gente vai encontrar esse índice que ele vai envolver é o seguinte: quando a gente faz aquela formação do preço, eu vou envolver todos os custos. A gente já verificou custos diretos, indiretos, custos fixos, custos variáveis. Então, eu tenho o meu custo do produto. Mas eu tenho aqueles outros gastos que acontecem lá no setor administrativo, que são as despesas. Então, eu vou gerar um índice que vai envolver todas essas despesas, além de uma margem de lucro que essa empresa ela deseja. Aí eu tenho esse índice, que é chamado Mercap, eu multiplico pelo custo e gero lá meu preço de venda. Então, a gente vê isso lá no final, na nossa quarta SP, a gente vai focar um pouco nessa formação do preço. Então, vamos lá, vamos começar, vamos lá para o nosso primeiro vídeo. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito bem, sempre lembrando que você tem acesso lá no seu ambiente virtual às tabelas que são utilizadas aqui durante a aula para você fazer a impressão e fazer suas anotações. Além de outros dados, né, a gente tem lá também uma tabela das formas que serão utilizadas na avaliação e durante as aulas. Você pode imprimir e também trazer para a gente ir conversando aqui durante esses dados. Lá nós temos as informações dos pontos de equilíbrio que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então vamos para a nossa primeira SP, a gente tem os seguintes dados. O que a gente pretende agora? Vamos aqui projetar a margem de contribuição e também a margem de segurança e entender um pouco mais sobre o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e também o ponto de equilíbrio econômico. Sempre para isso, nós vamos partir lá do nosso livro, através de uma tabela. Essa tabela nós vamos chamá-la de tabela 3.1. Então, toda vez que a gente tiver que resgatar alguma informação dessa tabela, a gente vai chamá-la de tabela 3.1. Isso aqui você encontra lá no seu livro, na página 152, você tem acesso a essa tabela. Então, nós vamos ter aqui gastos fixos, total de 4.230.000. Você precisa guardar esse valor aqui, porque nós vamos utilizá-lo durante o desenvolvimento do exercício. A diária média, ou seja, o preço de venda de cada unidade habitacional é de R$ 280. E o custo variável é de R$ 98. Tendo essas duas informações aqui, ó, preço e custo variável, nós já vamos conseguir calcular a margem de contribuição. Então, precisa também guardar esses dois valores. Além disso, nós temos um lucro aqui, que é desejado pela empresa, um lucro antes dos impostos, né, que seria a contribuição social sobre o lucro líquido e o RPJ, de R$ 2.550.000, que nós vamos utilizar lá no ponto de equilíbrio econômico. A nossa despesa financeira, vamos ficar bem atento que a despesa financeira aqui ela está sendo considerada como uma despesa fixa de R$ 680.000. Despesa fixa por quê? Provavelmente a empresa já tem um financiamento que ela vem pagando durante o tempo e esse valor já ficou fixo para a empresa, ele vai determinar para esse exercício a despesa financeira como fixa. E nós temos também uma depreciação aqui de R$ 620.000. Também nós vamos calcular a margem de segurança envolvendo os valores do ponto de equilíbrio e também do ponto de equilíbrio contábil e econômico aqui. Ele precisa ser no mínimo de 30% a nossa margem de segurança. Então, olha, o que a gente precisa entender já no início da nossa SP, que todos esses dados ali, o que é gasto fixo, o que é a despesa financeira, a gente vai entender nesse momento como um gasto fixo também, uma despesa fixa. Então, ali vai aparecer o lucro antes do imposto de renda, que é um valor que nós vamos utilizar em um dos pontos de equilíbrio.
O valor da depreciação também nós vamos utilizar em um dos pontos de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro, vai aparecer lá esse valor de depreciação. Todo esse valor da tabela nós vamos reutilizar daqui a pouco no desenvolvimento do exercício. Como a gente vai falar de margem de contribuição, margem de segurança e os pontos de equilíbrio contábil, financeiro e econômico, é interessante também que a gente consiga entender o conceito de cada um deles antes da gente ir lá para a resolução dessas informações. Então vamos lá. O que a gente precisa saber? Primeiro, o que vem a ser a margem de segurança, ou melhor, a margem de contribuição. Então a margem de contribuição a gente já fez uma pequena introdução que vai envolver as receitas, lembrando que essas receitas podem ser receita total ou preço de venda unitário, menos, eu vou fazer uma subtração da soma dos custos variáveis e despesas variáveis. A gente pode chamar isso aqui de gastos variáveis. Ela está relacionada a quanto cada produto ele vai contribuir aqui para o negócio, que vai servir para acomodar aqui, ou seja, contribuir para cobrir os custos fixos e gerar o lucro. Ela pode ser expressa em valores totais, valores unitários ou os valores relativos, que seriam relacionados à porcentagem. Tudo bem, então margem de contribuição, nós já temos uma noção desse gasto, que vem a ser margem de contribuição. É quanto realmente aquele produto ele vai contribuir para o pagamento dos gastos fixos. Então, vou pegar lá, margem de contribuição, a receita ou preço de venda desse item, menos os gastos variáveis, custos variáveis e despesas variáveis. Eu faço a subtração, cheguei lá na minha margem de contribuição. É quanto ele contribui para a empresa e aí depois eu vou subtrair os gastos fixos. Ou seja, eu vou pegar esse valor, vou pagar os gastos fixos e vou gerar um lucro para a empresa. Por isso que no momento de decisão, eu vou sempre pensar naquele produto que ele tem a maior margem de contribuição, porque ele vai ter uma maior participação para pagamento dos gastos fixos. Além disso, eu preciso analisar também a quantidade de venda desse produto. É claro que a gente vai ampliar bastante a nossa visão aqui para uma tomada de decisão. Vamos lá para os pontos de equilíbrio agora. Eu tenho aqui o ponto de equilíbrio contábil. O que vem a ser ponto de equilíbrio contábil? Então vai ser os gastos fixos dividido pela margem de contribuição que a gente vai encontrar. Ele vai indicar aqui o valor das receitas que são necessárias aqui para que o lucro seja zero, considerando aqui a necessidade de cobrir apenas os gastos fixos. Então, para a gente entender um pouco mais esse ponto de equilíbrio contábil, ele vai ser aquele momento em que a empresa ela já pagou todos os seus gastos e naquele momento ela não tem prejuízo e também não tem lucro. A gente vai chamar isso de lucro zero. Sempre dar um exemplo para vocês aqui. Se a empresa ela tem uma quantidade de vendas, depois que ela fez todo o cálculo, para ela atingir o ponto de equilíbrio, ela teria que vender, sei lá, vamos pensar aqui em 50 unidades. Se ela vender essas 50 unidades, ela já pagou todos os seus gastos. Naquele momento, lucro zero, sem lucro nem prejuízo. A partir da 51ª, primeiro item que ela vende, a partir dali ela começa a calcular o seu lucro. Tudo bem até aqui? Ponto de equilíbrio, lucro zero. Vamos lá falar do ponto de equilíbrio financeiro agora. Esse ponto de equilíbrio, ele indica quanto a empresa deve vender para cobrir os gastos fixos, que são aqueles que não se alteram com a produção da empresa, acrescido das despesas financeiras. A fórmula é gastos fixos mais despesas financeiras, lembrando que para esse nosso exercício, a despesa financeira nossa já está aqui, ó, somada nos gastos fixos, menos a depreciação dividido pela margem de contribuição. Tudo bem. Aqui a gente tem que pensar que quando a gente vai falar em ponto de equilíbrio financeiro, é uma informação que ela é muito interessante para o departamento financeiro também. Ele vai envolver lá as despesas financeiras e eu vou fazer uma subtração dos gastos não desembolsáveis, como depreciação, amortização e exaustão, dependendo do tipo da empresa. Por que é um gasto não desembolsável? Porque ele não vai passar pelo caixa da empresa. A depreciação ela está relacionada à vida útil de um equipamento. Ela tem um desgaste com o tempo, a gente chama isso de depreciação. Vai estar lá na contabilidade, a gente vai ter uma depreciação, dependendo do produto lá, vai depreciar em 5 anos, 20% ao ano nós vamos fazer a depreciação desse item.
Então, toda vez que a gente for fazer um exercício que envolver ponto de equilíbrio e tiver lá a relação da despesa financeira e também da depreciação, amortização ou exaustão, a gente sabe que a gente está falando do ponto de equilíbrio financeiro. Ponto de equilíbrio econômico. Vou te mostrar como é que é. Vamos lá. O ponto de equilíbrio econômico, esse aqui vai dizer o seguinte, olha, refere-se aos valores necessários para cobrir os gastos fixos acrescidos. A gente vai somar aqui um valor que é a expectativa de lucro dessa empresa. E aí a fórmula vai ser ponto de equilíbrio econômico, vai ser gastos fixos mais o lucro dividido pela margem de contribuição. Outro dado interessante, né? Toda vez que a gente falar em ponto de equilíbrio econômico, a gente vai envolver ali um lucro desejado pela empresa. A gente pode pensar que eu tenho lá o ponto de equilíbrio, aquele lucro zero, vende aquelas 50 unidades. Mas a empresa ela quer determinar uma margem de lucro. A gente aumenta essa quantidade, vamos imaginar lá 55 unidades, que dos 50 até os 55 seria a margem de lucro da empresa. Eu sei que a partir da 56ª unidade eu vou poder trabalhar algumas estratégias, como promoções, outras atividades lá no meu departamento de venda. Então eu tenho ali um valor que eu vou entender como lucro da empresa. Vamos lá fechar na nossa margem de segurança. Então eu tenho aqui o que vem a ser margem de segurança. Ela corresponde ao volume de receitas e vendas aqui previstas acima do ponto de equilíbrio. E para calculá-la, seria o volume de vendas menos o ponto de equilíbrio. Indica aquela parcela que deverá realmente gerar um lucro para a empresa. E toda vez que a gente fala nessa margem de segurança, a gente sempre fica pensando em uma empresa que vai ter a sua sazonalidade lá, uma mudança de valores, né? Época que vende mais, época que ela vai vender menos, ela pode trabalhar com uma margem de segurança, que pode atender essa expectativa ou outras expectativas do gestor. Essa margem de segurança, ele vai determinar um percentual para aquilo, a gente vai trabalhar todas as nossas situações para saber se realmente eu consigo determinar aquele percentual. Quanto maior for o percentual de margem de segurança, mais segurança para a empresa. Então, a gente já conhece o conceito de cada um deles, a gente vai colocar em prática agora. Qual que seria o objetivo? Encontrar primeiro a nossa margem de contribuição, porque ela vai ser um item que vai ser utilizado em todos os pontos de equilíbrio. Então, vamos calcular. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui que a nossa receita, lembra do início do exercício, lá na tabela 3.1, o professor falou que ia indicar para vocês, a receita é de R$ 280. Está lá, diária média, preço de venda lá de cada unidade habitacional, 280. Embaixo nós tínhamos o custo variável de R$ 98. Aqui eu faço uma subtração. A gente lembra da fórmula, né? Margem de contribuição, receita menos custos variáveis, a minha margem de contribuição é de R$ 182. Então eu vou utilizar isso em todos os pontos de equilíbrio. Porém, eu tenho também lá no final para trabalhar a minha margem de segurança. Eu vou precisar da margem de contribuição percentual. Vamos lá. A minha receita ela equivale a 100%. Para calcular os 35, vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui R$ 98, vou dividir pelo total, que é 280, multiplico por 100, chego a 35. Vou até colocar um asterisco aqui para você entender que esses 35% aqui nós vamos utilizar lá na SP2, ou seja, qual é o custo variável. E agora a gente está falando somente do hotel, né, a parte de hotelaria lá, dos 280. Então a gente vai utilizar esses 35% na SP2. E para encontrar os 65% aqui, vamos pegar 182, vamos dividir por 280, fecha aqui em 65%. Muito bem, como eu já consegui encontrar o valor da minha margem de contribuição, tanto em valores como em percentual, agora eu já consigo calcular todos os meus pontos de equilíbrio econômico, financeiro, contábil, financeiro e econômico, nessa ordem ali, porque a gente vai fazendo aqui um passo a passo e a gente vai resgatar informações lá da nossa tabela para que a gente possa resolver essa informação. Tudo bem? Vamos começar pelo ponto de equilíbrio contábil, olha lá. Ponto de equilíbrio contábil. Qual é o valor do meu gasto financeiro? A gente verificou que eu tinha lá na tabela 3.1 gastos com despesas operacionais e fixas no total de 4.230.000. Está no início da nossa tabela. Depois, a gente tinha
680. O que é esse valor, professor? É a despesa financeira, que no nosso caso ela vai ser fixa para esse exercício. Então, ele está dentro do valor dos gastos fixos, dividido por 182, que é a minha margem de contribuição, que a gente acabou de fazer o cálculo. Somando esses dois valores, eu tenho aqui 4.910, divido pela margem de contribuição, eu vou fechar um total aqui de 26.978. O que significa isso? Quer dizer que se eu tiver uma alocação de 26.978 unidades, eu atinjo o meu ponto de equilíbrio contábil. Não tenho lucro nem prejuízo, mas já paguei todos os meus gastos aqui. E para trabalhar o meu valor aqui em percentual, eu sei que eu vou usar o mesmo item aqui, 4.910 vezes 0,65. Agora, por que 0,65? Porque os 65%, eu vou pegar os 65, vou dividir por 100 e vou ter um total de 0,65. Até porque eu não posso fazer a multiplicação aqui de um número que é natural por porcentagem. Então, eu transformo aqui no número decimal aqui, 0,65 é centesimal, para fazer a divisão eu tenho um total de 7.553.846. Isso significa que em valores eu teria que ter 7.553 aqui para atingir o meu ponto de equilíbrio contábil. E aí a gente consegue entender que eu já sei a quantidade de unidades habitacionais que eu preciso locar para atingir meu ponto de equilíbrio contábil e em valores também quanto seria necessário para que o ponto de equilíbrio contábil fosse atingido. Vamos falar de ponto de equilíbrio financeiro agora. Olha lá, aqui eu tenho ponto de equilíbrio financeiro, vamos pegar os gastos fixos, mais despesas financeiras, que no nosso caso ela é fixa também, então seria 4.230 mais 680. Menos quem? Menos a depreciação, que também está na tabela 3.1, está lá 620 mil, dividido pela margem de contribuição, que a gente já sabe, que é 182. Fazendo todos esses cálculos, eu tenho, estou somando aqui os gastos fixos, menos depreciação, 4.290. Divido pelo ponto de equilíbrio, sei que eu vou necessitar de 23.571 unidades locadas para atingir o meu ponto de equilíbrio financeiro. Além disso, nós vamos calcular aqui a margem de contribuição percentual, vamos repetir o valor que está aqui em cima, 4.290, vamos dividi-lo por 0,65, a gente já fez a divisão por 100 aqui. Eu sei também que seriam necessários 6.600.000 em reais aqui para que eu possa atingir o meu ponto de equilíbrio financeiro. E aí agora a gente já consegue entender que nesse momento nós já verificamos lá os valores da depreciação, já analisamos também as minhas despesas financeiras, eu sei o quanto eu preciso vender atender, no caso, seriam locações, em unidades, e quanto eu teria que ter isso em valores reais para que o ponto de equilíbrio financeiro ele fosse atendido. E agora, no ponto de equilíbrio econômico, a gente vai ver a questão do lucro que essa empresa, ela determinou lá, que seriam de 2.550.000. Vamos calcular o ponto de equilíbrio econômico. Então, olha, para a gente chegar nesse valor, eu tenho aqui um total do ponto de equilíbrio econômico. Aqui eu vou entrar com o meu lucro, 2.550.000, fazendo toda a soma aqui dos gastos fixos, eu sei que eu teria que ter 40.989 unidades locadas para atingir o ponto de equilíbrio econômico, que seria os 2.550. Outro detalhe interessante aqui, que para encontrar em valores, nós vamos utilizar a margem de contribuição em valor, seria 11.476.000 em reais aqui, para que esse lucro fosse atendido. A gente já fecha aqui, olha, com a margem de segurança. Vamos pegar o valor do ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio contábil. Vamos fazer uma subtração. Nós já calculamos 11.476.000 e 7.553.000 aqui. Eu faço a subtração, a minha margem de segurança é de 3.923.076. Só que eu quero esse valor em percentual, porque o exercício estava dizendo lá que a margem de segurança deve ser no mínimo de 30%. Para encontrar isso, olha, nossa fórmula ela muda um pouquinho. Seria receita total, que é o ponto de equilíbrio econômico, menos receita do ponto de equilíbrio contábil, tudo isso dividido novamente pela receita total. Olha lá, esses 11 milhões menos os 7, divido pelos 11 milhões novamente.
chego a 0,34, multiplicando por 100 vai dar 34,18%. Como a gente queria lá uma margem no mínimo de 30, nós chegamos em 34. Isso quer dizer que a empresa está numa situação tranquila ali. Ela queria 30, quanto maior é o percentual de margem de segurança, mais segurança essa empresa tem. Resolvida a nossa primeira SP envolvendo os pontos de equilíbrio, margem de contribuição e margem de segurança, vamos para a próxima SP. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, para você entender, a nossa primeira SP, a gente teve um foco no serviço de hotelaria. A gente só focou nos hotéis lá, nas unidades habitacionais, para a gente chegar nos nossos dados aqui. Agora, na SP2, a gente muda um pouquinho a nossa situação. A gente vai verificar outras possibilidades de serviços que são oferecidos lá pelo hotel. Então, além da hotelaria, a gente vai incluir mais 2 itens. Vamos verificar esses dados. Então, eu tenho aqui, ó, verificar o desenvolvimento da atividade atual. Nós vamos fazer uma inclusão aqui de bares e restaurantes e também nós temos aqui eventos. Determinar o nosso IMCP, a gente vai saber um pouco mais sobre esse índice de margem de contribuição ponderada e por que a gente vai utilizar aqui a ponderação. Determinar de novo ponto de equilíbrio econômico, financeiro e contábil e também a margem de segurança. Sempre lembrando que para a resolução a gente vai utilizar uma tabela aqui, essa se encontra na página 169 lá do seu livro. Aqui nós temos a informação, aqui seria alimentos e bebidas, a gente vai considerar isso aqui como bares e restaurantes, valor de receita, 840.300, custo variável dele é de 35%. O setor de eventos aqui, 3.030.500 e o seu custo variável é de 20%. Lembrando que lá na hotelaria, a nossa margem de contribuição era de 35%. Nós vamos ter uma alteração agora, já que a gente vai envolver os 3 itens. Nós vamos ter um aumento no custo fixo de 1.300.000 e o lucro agora deixou de ser 2.550.000 e passou a ser 4 milhões. A margem de segurança esperada é de 65%. Então, isso aqui está dizendo que a linha de corte é de até 65%. Então, para você entender por que a gente vai utilizar nosso índice de margem de contribuição ponderada. Porque a gente sabe que trabalhando com 3 itens, poderiam ser 3 produtos, 3 serviços, cada um tem uma quantidade de venda e cada um tem a sua margem de contribuição. Então não daria para chegar lá e dividir exatamente igual para todas elas. Eu preciso utilizar uma forma de ponderação. Assim como a gente fazia lá no ensino médio, na utilização em estatística, por exemplo, a gente já tem até isso no superior também. A margem de contribuição, ela tem uma relação, quando a gente fala em ponderação, tem a ver lá com a nossa forma de encontrar o valor simples ou o nosso valor ponderado. Então, se eu quero entender a média aritmética simples, o que eu faço? Eu vou somar uma quantidade de pessoas, quero saber a média das idades, somo as idades dessas pessoas e divido pela quantidade de pessoas. Eu tenho a minha média aritmética simples. Quando eu falo em média aritmética ponderada, eu já tenho que verificar um peso para isso. A quantidade de funcionários e cada um tem o seu salário, multiplico pessoas pela quantidade de salários e divido pelo peso, que seria lá a quantidade de pessoas que vão ser utilizadas. A gente vai sempre utilizar uma ponderação. Não vai ser diferente agora para a nossa margem de contribuição ponderada. Eu vou verificar cada um dos 3 serviços que são oferecidos e o peso que cada um tem. Ou seja, qual vai ser o nosso valor de custo variável para cada uma delas. E aí eu gero esse índice
e depois esse índice eu utilizo para calcular novamente todos os pontos de equilíbrio e também a nossa margem de segurança. Primeiro vamos contextualizar um pouquinho mais, vamos lá para você entender. Eu tenho aqui, ó, geralmente as empresas, elas trabalham com uma diversidade de produtos. Uma premissa básica aqui, a proporção de venda, ela se mantém constante aqui, mas nós temos margem de contribuições diferentes aqui em alguns cenários. Ela pode ser igual para todos os produtos, contanto que esses produtos sejam iguais. Então eu tenho produtos diferentes com margem de contribuições aqui diferentes também. Produtos com margem de contribuição diferente. A média simples pode não ser adequada. Vou somar todo mundo e dividir pela quantidade? Não. Nós vamos aplicar aqui a média aritmética ponderada. Então, nós vamos ter aqui o nosso IMCP, margem de contribuição ponderada. Vai considerar aqui o peso de cada produto na composição das vendas. Então, para a gente entender o porquê da utilização dessa margem de contribuição ponderada. Então, nós temos aqui, vamos determinar esse IMCP. Vamos relembrar de um dado interessante, olha, a gente estava até, por enquanto, até agora na SP1, a gente está falando da hospedagem. Agora a gente vai tratar também de bar e restaurante e também os eventos aqui, que seriam as convenções. O valor do ponto de equilíbrio econômico, lembra que a gente acabou de chegar lá na SP1, 11.476. Na tabela inicial da SP2, a gente viu que bares e restaurantes seria 840.300, convenções e eventos 3.030.500. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou chegar num total de 15.347.726,08. Para entender esses percentuais aqui, que cada uma tem, seria a participação, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos lá, para hospedagem, nós vamos pegar aqui 11.476.926,08 e vamos dividir pelo total. Vamos multiplicar por 100, vamos chegar a 74,77. Vamos fazer esse mesmo cálculo para bar e restaurante, 840.300, divide pelo total, multiplica por 100, 5,78. Convenções, 3.030.500, divide aqui pelo total, a gente fecha aqui, multiplicando por 100 vai dar 19,75. Tá, tem que relembrar lá quando a gente falou sobre hospedagem. Lembra a margem de contribuição da hospedagem? Era de 35%. Já para bares e restaurantes, também é 35%, de acordo com a nossa tabela inicial. Vou voltar um pouquinho só para você relembrar aqui, olha, bares e restaurantes, 35%. E eventos, 20% está aqui. Então, vamos voltar lá, a gente vai colocar esses valores, ó, 20%. O que é a minha margem de contribuição? Sua margem de contribuição é receita menos custos variáveis. A receita total, 100%, menos 35% do custo variável, igual a 65%. Então, hospedagem equivale a 65%, bares e restaurantes, 65%, que é 100 menos 35%, e convenções, 100 menos 20%, 80%. Para encontrar esse índice de margem de contribuição ponderada, vai ficar bem fácil. Olha, vamos pegar o total de hospedagem, vamos multiplicar aqui pelos 65%. Vamos pegar bares e restaurantes, vamos multiplicar por 65%, e convenções também vamos multiplicar por 80%, porque eu já tenho a minha receita e eu também já sei qual é a minha margem de contribuição. Como eu quero a margem de contribuição ponderada, eu tenho que pegar a margem de contribuição de cada um deles e gerar um índice igual para que a gente possa calcular os nossos pontos de equilíbrio. Só para te mostrar como a gente faz esse cálculo, vamos lá já te mostrando aqui. Ó, esse primeiro item aqui é para hospedagem. Então a gente pegou lá o percentual de vendas e vamos multiplicar pela margem de contribuição dele. Porque 0,7477, que seriam esses 74,77, só que daí a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir esse valor por 100 para encontrar o nosso valor em número decimal aqui. Então, vamos multiplicar 0,77, os 65%, a gente fez a divisão também, multiplicando 0,4860, isso aqui para o setor de hospedagem. Depois, o nosso segundo setor aqui é o setor de bares e restaurantes, vamos colocar um Rzinho aqui, fazendo também a multiplicação de, era
5,48 aqui vezes 65%, vamos fechar em 0,0356 e depois o nosso último item seria o setor de eventos. Também 19,75 dividido por 100 era 80% sua margem de contribuição, a gente fecha em 0,1580. Se eu somar todos eles, eu tenho 0,6796, ou seja, 67,96%. A gente vai utilizar isso aqui como a nossa margem de contribuição ponderada para calcular cada um dos itens que nós vamos ver agora, que seria todos os pontos de equilíbrio, todos os cálculos, para ficar tudo certinho. Agora já vai ficar muito mais fácil. Lembra que a gente já fez o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico e trabalhamos também com a nossa margem de segurança? Só que a gente utilizou o valor da margem de contribuição, que era unitária somente lá do setor de hospedagem. Agora, eu tenho um índice, eu tenho a soma de todos os três ali, pensando no peso, e agora eu vou fazer todos os cálculos novamente. Só que vai ter algumas alterações. O custo fixo ele vai ter uma alteração lá de 1.300.000. O lucro dessa empresa, ele passa a ser agora para esses três serviços de 4 milhões. Então, altera também o nosso resultado. Então, vamos lá, vamos fazer o passo a passo com vocês aqui. Vamos mostrar todos eles. Primeiro, ponto de equilíbrio contábil. Lembrando que no gasto fixo, nós vamos acrescentar 1.300.000. E também, nós temos aqui 4.910, que era o valor de todos os gastos fixos, mais 1.300.000. De quanto vai ser meu gasto fixo? Vai ser de 6.210.000. Divide pelo meu índice de margem de contribuição ponderada, que é 67,96. Porém, eu divido por 100 aqui, trabalho com o valor aqui decimal. Total das receitas necessárias para atingir o ponto de equilíbrio contábil agora de 9.137.728,07. Para o meu ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho que considerar a despesa financeira, que a gente está entendendo como uma despesa fixa, e a depreciação de 620.000. Por que a gente chegou nesse gasto fixo aqui de 5.530.000? Porque a gente está entendendo que aqui nós vamos pegar aquele valor lá de 4.230.000 da tabela 3.1, mais 1.300.000 que a gente acrescentou no gasto fixo. Somando isso aqui vai dar um total de 5.530.000 que a gente está trazendo aqui. Mais a despesa financeira, que é de 680, porém, o professor tem que sempre relembrar que lá na tabela a gente está entendendo esse 680 como um gasto fixo. Então, ele é acrescentado nessa parte aqui. Menos a depreciação de 620, dividido pelo índice, eu preciso de um valor aproximado aqui de 8.225.426,72 para atingir o ponto de equilíbrio financeiro. E o econômico? O econômico também tem um detalhezinho que a gente precisa ficar bem atento aqui, olha, porque o ponto de equilíbrio econômico, nós temos um lucro desejado aqui de 4 milhões, depois que a gente passou para os três itens. Então, ó, gasto fixo, 5.530.000. Despesa financeira e fixa, aqui nesse caso, 680, mais o lucro desejado de 4 milhões, dividido pelo índice, eu tenho 15.023.543,26. Isso fazendo o nosso cálculo aqui, envolvendo os três pontos de equilíbrio, contábil, financeiro e depois econômico, com todas as alterações e também considerando um índice ponderado ali dos três serviços. Ainda faltou a nossa margem de segurança, que a gente precisa atingir um nível lá para dar segurança para esse período para a empresa. Vamos calcular essa margem de segurança ainda, vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, vamos determinar a margem de segurança, lembrando, receita total, que seria o ponto de equilíbrio econômico, que deu 15 milhões aqui, e o ponto de equilíbrio contábil, que deu 9 milhões. A gente faz uma subtração desse item e divide novamente pela nossa receita total. Nós vamos chegar aqui numa margem de segurança de 0,39177, ou seja, 39,18%. Lembra do
da nossa informação, linha de corte até 65%. Então, nós estamos ainda dentro da nossa expectativa aqui de margem de segurança e a gente consegue atender a expectativa do nosso exercício ali, que é fazer o cálculo de todos os pontos de equilíbrio novamente e também a margem de segurança, utilizando um índice. Lembrando que as empresas ela pode ter um mix de produtos e ali a gente pode trabalhar um índice ponderado. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima SP. Vamos aguardar um pouquinho. A gente já vai agora para a nossa próxima SP para verificar realmente as informações da nossa SP3. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Então, só para a gente fechar as nossas informações aqui, já vai entrar o nosso vídeo. Para esse, a gente já conheceu um pouco dessas informações, já falamos da média aritmética ponderada ali, só que foi margem de contribuição ponderada. A gente já tem condições agora de ir para a nossa próxima SP. Então, vamos lá. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, agora a gente vai dar uma continuidade para a nossa aula aqui. Vamos pensar a nossa terceira situação-problema. Vamos analisar os dados, para você entender um pouquinho. Vamos lá, eu tenho aqui, olha. Analisar a forma de realizar aqui um retrofit. O que é esse retrofit? Retrofit ele está relacionado à reforma e também atualizações para a empresa. Vamos ter que analisar aqui a possibilidade de comprar ou alugar 310 televisores. Lembrando que nós temos lá 290 unidades habitacionais, porém, a gente está pensando aqui na compra ou aluguel de 310 televisores aqui para atender outros setores também do hotel. Televisores são Full HD, vida útil 5 anos. Nós vamos elaborar um fluxo de caixa dentro desses 5 anos aqui e determinar aqui qual vai ser a nossa melhor alternativa. Como sempre, a gente tem uma tabela aqui para direcionar. Essa tabela, ela está lá na página, vou colocar aqui, página 184, a tabela 3.5, que vai trazer quais são os gastos envolvidos. Opção de compra e opção de aluguel. Vamos lá. Gastos. O custo de aquisição vai ser de R$ 2.500 para cada televisor, caso eu opte aqui pela compra. Juros. Vai ser cobrado um juros de R$ 3.000 por ano e vai ter uma manutenção também de R$ 10 por cada aparelho de TV no ano. Se eu tiver a opção aqui de aluguel, vamos ter uma alocação de R$ 35 por cada TV no mês e uma correção contratual, ela é cumulativa de 9%, só que ela é 9% ao ano e ela vai começar a ser cobrada a partir do 2º ano. Então vamos entender a nossa situação aqui. Nós temos a necessidade aqui, uma possibilidade também de fazer uma aquisição de 310 televisores ou uma locação. A gente já tem todos os nossos dados, a partir disso a gente vai ajudar numa tomada de decisão com base nessas informações que são apresentadas aqui. Sempre lembrando, quando eu faço uma projeção de gastos, a gente precisa acompanhar também, ela é anual. Então, todo ano eu preciso verificar se aquele valor realmente ele está sendo apresentado, se está tudo certinho ali, se não houve nenhuma quebra de contrato, nenhuma alteração durante esse período. Se houve, é claro, preciso tomar algumas atitudes aqui pela gestão. Como a gente está pensando ali de uma vida útil de 5 anos, o meu fluxo de caixa ele vai ser de 5 anos. Primeiro, vamos às nossas informações adicionais aqui. Processo decisório vai envolver coleta de dados,
classificação dos dados, uma projeção dos dados, que a nossa projeção é para 5 anos, avaliar custo e benefício de cada uma das alternativas que são apresentadas e depois nós vamos optar aqui, decidir pela melhor alternativa e acompanhamento da nossa avaliação aqui. Relação do custo-benefício. Nós vamos analisar na transação aqui do investimento que envolve o custo, deverá proporcionar um benefício futuro, que é o nosso lucro. Análise do que precisa gastar versus o que se pode ganhar. Nós vamos, para isso, utilizar o nosso fluxo de caixa para entender essa informação. O que é esse fluxo de caixa? É um instrumento aqui sintético, a gente vai colocar somente as informações ali que a gente tem para esses dados e fazer uma análise de dados futuros, envolvendo investimentos e ganhos, que vai permitir uma análise de uma situação específica. A nossa situação é a compra ou então o aluguel de 310 televisores e apresentar aqui resultados em períodos futuros. Lembrando também o que vem a ser o retrofit, que é um processo de modernização de equipamento ultrapassado ou desgastado. Esse termo ele pode ser utilizado para reestruturação de toda a empresa. Tudo bem, a gente tem ali os conceitos necessários para a gente entender esse nosso cálculo, então a gente já vai gerar a nossa tabela e analisar cada um desses pontos para depois tomar uma decisão. E quais são os itens que vão ser analisados? Deixa eu te mostrar aqui. Então eu tenho aqui as identificações geeks e variáveis relevantes. Custo de aquisição, quanto é que eu vou pagar realmente para comprar? Juros, quanto é cobrado de juros, em qual percentual? Como vai funcionar os gastos também para manutenção? O valor de locar e também a correção contratual. Eu já tenho todos esses itens que foram apresentados na nossa tabela e a partir de agora eu já consigo fazer esse cálculo dentro de cada uma das informações. Lembrando que se eu vou fazer a aquisição, eu tenho que saber se esses valores são fixos, se eles têm uma oscilação, quanto eu vou ter de gasto anual para cada uma dessas atividades depois que eu tomar a minha decisão para acompanhar anualmente essas informações. Então vamos lá, primeira tabela que a gente vai analisar, quanto vai custar aqui para aquisição, ou seja, para a compra desses 310 televisores. O gasto, estava dizendo lá no início que eu vou gastar R$ 2.500 por TV e eu tenho 310 aparelhos. Fazendo a multiplicação, eu tenho um total de 775, levando em consideração que esse 775 é o gasto para uma depreciação anual aqui de 20%. Então, vamos pegar 775 e vou dividir esse valor por 5. Vai dar um total de 155 mil. Vamos colocar para o ano 1, 2, 3, 4 e 5. Os juros. Ele está dizendo lá que o juro ele vai ser um total de R$ 3.000 por ano. Então, a cada ano é que eu vou colocar um total de R$ 3.000. Outro detalhe, para aquisição aqui, nós vamos ter um gasto com manutenção que ele vai funcionar assim. Seria R$10 que eu tenho que multiplicar isso aqui por 310 televisores, eu tenho um gasto aqui de 3.100 por ano. Então, vamos colocar aqui manutenção de 3.100 por ano. Fechando aqui, 15.500 de manutenção e juros de 15 mil. Vamos somar agora todos os dados. Quanto é que eu vou gastar no primeiro ano, até porque esses valores são fixos? 161.100. Esse valor ele se repete. Então, já tenho aqui, olha, 805.500 é o gasto que nós vamos ter para a compra, aquisição dos 310 aparelhos. E para calcular aqui a locação, aí já temos um detalhezinho interessante que a gente precisa que você entenda. Agora, na locação, ele está falando que tem uma correção contratual ali de 9% que começa a ser cobrada a partir do segundo ano. Tem mais alguma coisa? Vamos colocar na planilha e verificar qual o valor da locação. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, olha,
Para o primeiro mês, ele está dizendo que o meu gasto vai ser de quanto? R$ 35,00 por TV, é um valor mensal. Então, vamos fazer 35, é cada mês? Como eu estou analisando ano, vou multiplicar por 12, uma quantidade de 310 televisores aqui. Total, 1.320. Está aqui, ó, 1.320, que é o nosso gasto no primeiro ano. Tem juros, correção contratual? Não, professor. Então, meu gasto no ano 1 vai ser de 130.200. Vamos levar esse valor lá para o ano 2. E aí eu já tenho aqui um total de 9%. Lembra das informações? Correção contratual cumulativa, 9% ao ano, a partir do ano 2, a partir do segundo ano. Então vamos pegar 130.200, vamos calcular 9%, soma esse valor, total 141.918. Leva esse valor lá para o ano 3. 9% sobre esse valor vai dar 12.772,62. Somando, gasto no 3, 154, levo para o ano 4, calculo 9%, somo, dá 168.612,78. Levo para o ano 5, calculo os 9% novamente, somando 183.787,93. E aí eu tenho o meu gasto total aqui, depois dos 5 anos, 779.209,73. E agora eu preciso simplesmente tomar uma decisão aqui. O que é mais interessante para a empresa? Será que é mais interessante a aquisição, a compra desses 310 aparelhos? Ou será que é melhor fazer uma locação desses aparelhos, considerando ali a vida útil que foi apresentada lá dos 5 anos? Então vamos fechar a nossa SP. Agora ficou muito fácil para a gente aqui, porque a melhor alternativa é a locação. Porque para comprar eu ia gastar 805.500. Para alugar, 779.209,33. Vamos só fazer uma continha básica aqui, que seria a subtração desse valor. Eu tenho um total de 26.290,67, que é a diferença entre os dois valores. Quer dizer que se eu optar ali pela decisão correta, eu já tenho um valor de 26.290 ali de valor que eu posso utilizar para outras atividades, aquisição de outros televisores, para uma manutenção ou qualquer outra coisa que realmente seja interessante. E mesmo se essa diferença fosse menor ou maior, é uma decisão que a gente está ajudando a tomar com base em dados concretos que foram apresentados pela empresa. Dados fixos, dados que têm a sua variação ali, a gente conseguiu fechar a nossa SP3. Então vamos lá, vamos para o nosso próximo vídeo. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, olha, a gente já trabalhou algumas situações aqui, já vimos pontos de equilíbrio, já ajudamos a tomar uma decisão para a empresa aqui muito interessante entre comprar ou fazer essa alocação. E agora a gente vai focar um pouco mais nessa compra, mas entendendo uma outra vertente aqui, que seria a formação do preço de venda. E para fazer essa formação de preço de venda, a gente vai falar sobre o MERCAP, que nós temos o MERCAP divisor e nós temos o MERCAP multiplicador também. Como o trabalho que vocês vão realizar, ele está envolvendo o MERCAP multiplicador, então a gente vai fazer para vocês aqui um passo a passo como a gente chega nessas informações. Primeiro, vamos analisar os dados da nossa SP4. Vamos lá. Eu tenho aqui, olha, determinar o preço de venda diária para cada tipo de acomodação. Vamos calcular o custo variável unitário aqui por tipo de acomodação, determinar também o nosso índice, que é o MERCAP, para cada tipo de acomodação, que ele vai mostrar que são 3 acomodações aqui. E calcular a diária de cada tipo de acomodação pelo MERCAP multiplicador e utilizar o método formal. A gente também vai falar desses métodos aqui com vocês, quais são as informações do formal e do informal.
tabela que a gente vai utilizar está aqui. Onde está localizada, professor? Vou colocar para você aqui. Está nas páginas 200 e 201, que seria a nossa tabela 3.10. Preço de venda, a gente vai pensar aqui em 100%. Sobre esse valor nós temos, sobre as vendas, nós temos os tributos de 9%, comissão de 4%, despesa com vendas de 5%. Margem de lucro bruto aqui, nós vamos ter as despesas administrativas em 7% e juros de financiamento de 2%. Guarda bem esses dados aqui, que a empresa está pensando num lucro aqui para acomodação standard de 30%, lucro para acomodação executiva de 40% e um lucro para acomodação luxo de 50%. O custo variável total é de 5.960.000 e a taxa de ocupação, que é um percentual aqui, que o dono lá do Hotel Valérios, ele está entendendo que nós vamos ter somente 70% de locações nesse período que será analisado. Tenho todos os dados que eu preciso ali para gerar o meu preço. Eu já sei qual é o meu custo variável total, eu tenho que descobrir qual é o custo variável de cada um desses itens, o custo variável unitário. Tenho já os meus percentuais de despesa e tenho o lucro que foi pensado ali para cada uma das acomodações, eu já consigo calcular o meu mercap. É claro, a gente vai falar um pouquinho para vocês antes, trabalhar um pouco desse conceito e depois a gente vai para a prática desse cálculo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, detalhe interessante, olha, fixar corretamente esse preço de venda, ele vai contribuir substancialmente aqui com o sucesso da empresa. A gente sabe disso, que a formação de um preço correto colabora e muito com esse sucesso. Determinar o preço envolve aqui variáveis internas, como o levantamento dos custos que nós fazemos aqui para chegar em cada um desses valores, e também variáveis externas, como o preço desse concorrente, condições do mercado, alterações da economia, valor de inflação, impostos que são alterados pelo governo. Todos esses dados são variáveis externas que também precisam ser analisadas para uma tomada de decisão lá na formação do preço. Método informal. O método informal adota-se um padrão do mercado, regido aqui pelas leis de oferta e demanda, acompanha-se aqui a sazonalidade. Método formal, que é o que a gente vai utilizar, utiliza como base os custos de produção, possui caráter científico e não considera questões do mercado, mas isso tem que ficar bem claro para vocês. O fato de não considerar as questões de mercado não quer dizer que também a gente não tem nenhum problema com o mercado. É claro que a gente tem que pensar nisso, porque é um fator externo que precisa ser considerado. Mas a gente está falando da formação do preço. Eu posso formar meu preço com base no mercado. Eu vou lá, verifico quanto o mercado está disposto a pagar pelo produto e aí eu vou trabalhar as situações, como vai funcionar os meus gastos internos para saber a possibilidade realmente de fabricar esse produto ou não. Quando eu vou falar em método formal, eu vou pensar somente nos meus custos, vou formar o meu preço, porque eu já tenho todo o andamento da minha empresa. O Hotel Valérios há 40 anos aí no mercado já. Então eu vou formar meu preço e depois eu vou fazer uma comparação com o preço do mercado para saber se meu preço não está causando nenhum problema com o meu concorrente, o meu preço está muito baixo ou se está muito alto, eu tenho que pensar realmente algumas situações. Mas toda a minha formação foi feita com base nos gastos que acontecem na minha empresa. Mercap. O que é o mercap? Deixa eu mostrar para vocês, vamos lá. Mercap é uma técnica que vai incorporar aqui as despesas e o lucro desejado aos custos para formar o preço. Então, olha lá, eu tenho as despesas e também o meu lucro desejado, gera um índice, multiplico pelo meu custo e formo meu preço de venda. Dois mercap nós temos aqui, mercap divisor. Para calcular esse mercap divisor, eu tenho que utilizar a seguinte fórmula, 1 inteiro menos a soma do percentual de despesas e o percentual de lucro. Tá. No mercap multiplicador, que é o que a gente vai utilizar, seria 1 inteiro aqui dividido pelo mercap divisor, ou seja, dividido por 1 menos a soma das despesas e o lucro. E para calcular o preço de venda, eu pego o custo, que seria o custo variável que a gente vai localizar, e faço uma multiplicação aqui pelo meu mercap multiplicador.
A gente fechou aqui o nosso resultado e é interessante agora que a gente encontre dois valores. A gente vai encontrar o nosso mercap, o nosso custo variável e depois eu vou fazer um cálculo aqui utilizando os nossos lucros e fechar no nosso preço. Então vamos lá. Primeiro vamos encontrar aqui o nosso custo variável. Então eu tenho aqui determinar o custo por unidade habitacional. Custo variável estava no início do exercício, que é 5.960.000. Volume de vendas. Aqui nós temos, vamos fazer uma correção aqui, são 290 unidades. A gente verificou no início do exercício 290 unidades habitacionais. Vezes 365 dias do ano, porque ela funciona diariamente. O percentual de taxa de ocupação foi pensado em 70%, dividido por 100, 0,70. Então, olha lá, 290 vezes 365 vezes 0,70, 74.095 unidades habitacionais dentro desse período, considerando o percentual aqui de ocupação. Vamos calcular o custo variável unitário? 5.960.000 dividido pelas unidades habitacionais, custo variável 80,44. Esse vai ser o valor que nós vamos utilizar no final do exercício, porque ele vai ser o nosso custo. Então, vou pegar o meu índice do markup, vou multiplicar por esse custo, para fechar lá no meu preço de venda. Vamos relembrar agora quais são os valores de despesa e também pensar lá no nosso lucro. Lembra, cada um deles, eles têm já uma margem de lucro que foi determinada. A gente vai relembrar desse valor para fazer o cálculo. Vamos relembrar as despesas. Então, eu tenho aqui, olha, determinar as despesas. Tributos, comissões, despesas com vendas, administrativas e financeiras. Total, 27%. Para cálculo, nós vamos utilizar o 0,27 aqui no meu valor decimal. Lembra, o standard, executivo e o luxo, cada um deles eles já tinham um percentual de lucro que foi determinado. Isso quer dizer que em todo exercício que você tiver acesso à informação do mercap, ele tem que mostrar lá qual é a margem de lucro desejada, porque isso vai estar dentro do índice do mercap. E aí fica muito fácil para a gente fazer esse cálculo. Vamos fechar lá com vocês aqui, vou te mostrar um passo a passo como eu calculo isso. Vamos focar aqui no nossa acomodação standard. Para calcular esse mercap, eu vou utilizar 1 inteiro dividido por 1 menos. O que é esse 0,27? A soma das despesas. Mais 0,30, que é aquele lucro desejado, que seria o 30%. Isso tudo vai dar 2,32, 55, 81, 395. Tá, mas para não ter dúvidas, como a gente resolve? Isso eu vou fazer um passo a passo para vocês na resolução desse mercap do standard. Então vai funcionar assim. Então a gente vai pegar 1, vamos dividir esse valor por 1 menos, esse valor aqui é do mercap divisor, certo? 0,27, que é a soma das despesas, mais 30%, que é o lucro que estava se pensando para essa acomodação. Isso aqui é igual a quanto? 1 dividido por, o nosso inteiro continua aqui ainda, tem que resolver o que está dentro dos parênteses, lembra lá da nossa matemática básica, 0,27 mais 0,30 vai dar 0,57. Então, a gente poderia tirar esse parênteses aqui, não teria problema. Resolvendo isso agora, eu tenho 1 dividido por... Aqui, olha, só para você entender, esse aqui é 1 inteiro menos 0,57. Então, na sua calculadora simples, se você fizer essa conta aqui, vai dar 0,43. 1 dividido por 0,43 vai dar 2,325581395, que é esse valor que apresenta aqui. Então, eu já tenho o cálculo do meu mercap, do acomodação standard. A gente segue essa mesma forma de cálculo para acomodação executivo, 1 inteiro menos 0,27, que são as despesas. O lucro desejado era 0,40. Está no início da SP, os 40% de lucro.
chegou aqui em 303, lá para acomodação luxo, sigo o mesmo cálculo, entendendo que o lucro desejado por essa acomodação era de 50%, chegando a 4,34. E aí, professor, terminamos, está tudo certo. Agora que eu já sei qual o valor do meu mercap, que é o meu índice, eu vou multiplicar isso vezes o quê? Vezes o nosso custo, que foi apresentado lá, que é o custo variável, 80,44. Vamos fechar o nosso preço de venda. Olha lá, 80,44 é o custo variável unitário. Então está aqui, esse valor se repete. Vamos multiplicar pelo mercap multiplicador. A gente acabou de chegar nesses dados, a gente copia aqui certinho para cada um, fazendo a multiplicação. O nosso standard, ele tem um preço de 187,07, executivo 243,76 e o luxo 349,74. Esse é o valor da locação para cada uma das acomodações que foram apresentadas. Agora, a nossa atividade aqui é fazer uma comparação com o preço de mercado, para saber se realmente a gente está dentro ali de uma expectativa ali, o nosso preço é um preço competitivo, já sabendo de toda a qualidade que a gente vai oferecer aqui para cada uma das acomodações. Essa informação do mercado, quanto o mercado está disposto a pagar, quanto ele oferece por cada uma dessas acomodações, também você tem lá no seu livro, página 201, você tem todos esses dados de quanto esse mercado está oferecendo. Agora, a gente vai comparar com o nosso preço aqui e chegar numa conclusão. Então, vamos lá, vamos fechar a nossa SP. Lembrando, página 201, vou colocar para vocês aqui, página 201, é que tem lá o valor de mercado, para a gente fazer a comparação. Então, vamos lá. Para fechar o nosso exercício, a gente viu que a acomodação standard, o preço do nosso hotel aqui é de 187,07. Na página 201 está dizendo o seguinte, ó, diária praticada pelo mercado. Standard, o mercado pratica esse valor aqui de 194,18. Isso quer dizer que se o nosso está sendo 187, a gente está com preço aqui menor e a diferença aqui é de 3,66%. Professor, como é que a gente chega nesse valor aí dessa diferença? Vou mostrar para vocês. Olha, a gente vai pegar esse valor 187,07, vamos dividir pelo valor de mercado, 194,18, vai ser igual, menos 1, lembra? Esse menos 1 que é o valor inteiro, que é do 100%, igual vezes 100%, vai chegar num total aqui de 3,666, que é esse total aqui, 3,61, a menor, porque o nosso preço está mais barato. A acomodação executiva, o nosso preço, a gente calculou aqui, deu 243,76. Quanto é que esse mercado quer pagar por essa acomodação? 251, nosso preço também está um pouco mais barato aqui, no percentual de 2,94. E a acomodação luxo, o mercado cobra 420, a gente está cobrando 349 aqui, que é um preço razoável também, uma diferença aqui maior de 16,72%. A gente chega à conclusão que os nossos preços são preços competitivos, dentro de toda a expectativa da nossa qualidade, da forma que esses preços eles são praticados, a gente consegue oferecer esse valor. Por que o mercado está oferecendo R$400, o nosso está 394, está um pouco mais barato? Então eu posso trabalhar algumas situações ali, promoções, eu posso realmente focar nessa tomada de decisão, porque eu tenho valores que foram apresentados, você viu aí como a gente calcula o mercap, né, utilizando esse índice, para chegar no meu preço de venda, eu preciso conhecer também qual é o meu preço de custo, e agora a gente fecha a nossa SP4. Vamos lá para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas.
E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Agora que a gente já conhece várias situações, vamos provocar novas situações com vocês. Vamos usar os nossos dados. Agora que você já conhece os principais conceitos da análise, que envolve custo, volume e lucro para gestão da empresa, verifique como a aplicação desses conceitos aqui, elas podem auxiliar na determinação dos objetivos e também das metas a serem atingidos por uma empresa aqui, que seria uma indústria de embalagens. Outra questão a ser analisada, ela trata da utilização de técnicas na formação do preço de venda, como forma aqui de garantir realmente os retornos que são necessários, mantendo a empresa nesse cenário de competitividade aqui, com esse preço que ele atende à expectativa do mercado, mas ele também atende à expectativa dos donos da empresa. Quando eu foco na formação de um preço, por exemplo, nesse preço eu coloco a minha margem de lucro. Essa margem de lucro, ela tem toda uma intenção para que eu possa pagar os funcionários, pagar todos os gastos e ainda pensar no crescimento dessa empresa. Se esse valor realmente ele não está acontecendo, eu vendi por 50 e eu acho que o meu lucro já está embutido ali, eu vou gastar esse lucro. Com o tempo, é claro que essa diferença ela vai começar a aparecer, essa empresa ela acaba entrando em algumas dificuldades, porque cálculos são mal feitos. Eu fiz uma venda muito grande aqui de produtos, eu já calculo ali, a minha margem de lucro é de 5%, então eu sei que eu lucrei com essa venda 5%. O que geralmente não acontece. Quando esse cálculo ele foi feito, todos os custos eles foram levantados de uma forma errada, esse lucro ele não está acontecendo, esse 5% ele não acontece, mesmo assim, ele é investido esse valor para outras atividades. E é claro, a gente sabe que muitas empresas ela têm a sua descontinuidade por falta de cálculos feitos de uma forma adequada. Então, como a gente trabalhou várias ferramentas, a gente já entendeu vários fatores aqui, a gente sabe até calcular o preço utilizando esse índice, que seria o MERCAP, para que não aconteça de sabores lá na nossa tomada de decisão com base em valores errados. Agora nós temos nosso momento de interação, você pode enviar a sua pergunta, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas dúvidas. Daqui a pouco a gente volta, conversa com vocês, a gente faz a nossa consideração final aqui da nossa teleaula de hoje, relembrando os fatos que aconteceram aqui durante a aula. Tudo bem? Até daqui a pouco.
Muito bem, no momento nós não temos nenhuma pergunta, então é interessante a gente relembrar as informações que foram tratadas na nossa aula de hoje. A gente iniciou conhecendo o Hotel Solar de Valérios, um hotel que já está há 40 anos no mercado, e ele vai oferecer alguns serviços. A gente começou pensando nas informações de margem de contribuição, que é a nossa receita, menos os gastos variáveis envolvendo custos e despesas variáveis. A gente faz essa subtração, eu chego lá na minha margem de contribuição. E aí, com base no valor dessa margem de contribuição, a gente conseguiu trabalhar o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Só para você relembrar, o ponto de equilíbrio contábil é aquele momento que a empresa tem um lucro zero. Ela não tem lucro e também não tem prejuízo. Depois a gente falou do ponto de equilíbrio financeiro. Ali nós vamos envolver a despesa financeira e também a subtração da depreciação, ou pode ser amortização ou exaustão, que seriam gastos não desembolsáveis, sempre envolvendo o nosso custo fixo. E depois a gente falou do ponto de equilíbrio econômico, que nesse caso eu tenho uma margem de lucro que é desejado pela empresa em valores. A gente também trabalha esse ponto de equilíbrio e a margem de segurança. Quanto maior for esse percentual, maior a segurança que essa empresa tem. Na segunda SP a gente falou sobre o índice da margem de contribuição ponderada. Trabalhamos todos os pontos de equilíbrio, só que agora pensando em hotelaria, bar e restaurante, também o setor de eventos. A gente encontrou o índice, calculou todos esses valores novamente de ponto de equilíbrio e margem de segurança. Depois a gente trabalhou uma questão aqui de tomar uma decisão para a empresa entre aquisição de 310 televisores ou então a alocação. A gente verificou lá que a melhor forma seria a alocação, economizamos um valor razoável ali e ao final a gente trabalhou o markup, que é um índice que vai suprir aquela necessidade do nosso custo envolvendo as despesas e também o lucro para que essa empresa deseja. A gente fechou lá o cálculo do markup, focando no markup multiplicador. Próxima aula a gente continua ainda tratando das ferramentas utilizadas na análise de custo. Grande abraço para vocês e bons estudos.